queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas neste canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria que estamos aqui novamente para podermos compartilhar com todos o estudo das cartas de Paulo. Então, nós estamos aqui com o projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso, com a vertente do estudo das cartas, e nós iniciamos pela carta a Filemão. Lembrando que uma das divisões, né, daqueles especialistas que estudam as epístolas, as cartas de Paulo, eles dividem em três tipos diferentes, que são a carta pessoal, a carta pastoral, aliás, as cartas pastorais e as cartas eclesiásticas. E nós começamos pela a carta pessoal, porque existe uma única carta, né, nessa categoria de pessoal, que é a carta a Filemão, e vamos dar sequência ao estudo dessas cartas, desses ensinamentos de Paulo. Então, vamos compartilhar aqui o nosso estudo de hoje, dos nossos versos, as cartas de Paulo, epístola ou carta a Filemão, aqui é o fragmento conhecido, né? E dentro das cartas de Paulo existe aquela estrutura que nós estamos seguindo, né? Saudações, versos de 1 a 3, ações de graça, verso de 4 a 7, que nós já estudamos, o apelo, que são os versos de 8 a 22. E nós já estudamos, né, o verso 8 até o verso 18, então vamos relembrar eles para depois entrar no verso 19, 20, 21 e 22 dessa estrutura aqui que nós separamos para o nosso estudo. O verso 8, Paulo diz: Por isso, tendo embora toda a liberdade em Cristo, de te ordenar o que convém, prefiro pedir por amor. É na qualidade de Paulo, velho e agora também prisioneiro do Cristo. Então, esses versos nós já estudamos em vídeos anteriores, então é só ir lá buscar aqui na playlist do canal esses estudos. Seguindo para o verso 10, que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei na prisão. Então, lembrando a história que durante ali a prisão de Paulo em Roma, ele teve contato com várias pessoas ali que iam visitar o mesmo dentro da prisão e foi convertendo, né, essas pessoas, e um dessas pessoas é o escravo Onésimo, que foi convertido ali, por isso que ele fala em gerar na prisão, ele foi convertido às fileiras das ideias cristãs do primeiro século. Outrora ele te foi inútil, mas doravante será muito útil a ti, como se tornou a mim mesmo. E aqui é aquela grande retórica, né? O grande conhecimento de Paulo utilizando as palavras, porque onésimo quer dizer útil, né? Na tradução, útil, e aqui ele vai fazer esse trocadilho entre inútil e útil para poder escrever a Filemão e trazer essa ideia de mudança. Ele era escravo, mas ele era inútil, por quê? Porque ele não estava ali na conversão nas fileiras cristãs e agora ele foi convertido, então ele passa a ser útil. E seguindo no verso 12, mando de volta a ti, ele é como se fosse o meu próprio coração. Eu queria segurá-lo comigo para que, em teu nome, ele me servisse nesta prisão, que me valeu a pregação do evangelho. Entretanto, nada quis fazer sem teu conhecimento, para que tua boa ação não fosse como que forçada, mas espontânea. No verso 15, talvez ele tenha sido retirado de ti por um pouco de tempo,
a fim de que o recuperasse para sempre. De novo, ele vai falar aqui a ideia, né, da conversão, ele está convertido e aí ele se renova para sempre. No verso 16, não mais como escravo, mas bem melhor do que como escravo, como irmão amado, muitíssimo para mim e tanto mais para ti, segundo a carne e segundo o Senhor. No 17, portanto, se me consideras teu amigo, receba-o como se fosse a mim mesmo. E no 18, que nós já estudamos em vídeos anteriores, e se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. E aí a gente segue para o 19, que é o estudo novo, que nós vamos começar agora em diante aqui, refletir neste nosso vídeo. Então vamos falar do 19. Eu, Paulo, escrevo de meu punho. Eu pagarei, para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo a mim. Então ele vai falar que, escrevendo para Filemão, que se caso tem algum prejuízo, né, que está lá no 18, que ele quer fazer, né, que ele escreve aquela carta, né, do próprio punho, e que ele vai fazer algo porque ele não quer que o outro se sinta como devedor. Qual que é a ideia por trás aqui desse verso? A gente vai lá pela Bíblia de Jerusalém, né, nessa nota I aí, né, devedor de ti mesmo, é porque ele traz aqui a ideia de que ele também converteu a Filemão, né? Ele também tinha convertido a Filemão. Então ele não queria que por isso tivesse alguma ser, como que eu posso dizer assim, tá no dever de ter uma retribuição para Paulo. Paulo não queria isso, né? Ó, eu fiz algo, mas eu fiz do meu coração. Você não me deve nada porque eu te converti. É nesse sentido que a gente vai ver o verso. Olha que legal, né? Então, quando a gente faz uma ação de bondade para alguém, a gente faz com o coração, não esperando retribuição. E Paulo está falando sobre isso, né? Ele fez algo, ele converteu Filemão, ele trouxe Filemão às fileiras, né, o entendimento das ideias cristãs, mas nem por isso ele queria que Filemão se sentisse devedor. Então ele ia pagar, né, ele está falando de pagar para ele não se sentir devedor, porque da mesma forma que ele converteu Filemão, ele também converteu Onésimo. E na Bíblia, dos comentários Mod, né, ele vai falar que esse verso tem muito assim de aquietar, né, o coração, aquietar qualquer exigência de justiça também. E sim que Paulo quer fazer a reaproximação de Onésimo e de Filemão, pois eles dois tinham o mesmo pai espiritual. Quer dizer, olha só. Então, conforme aí a gente vê a nota lá da Bíblia de Jerusalém falando que Paulo tinha convertido Filemão, aqui nos comentários do Mod, vai falar também isso, né? Que os dois têm o mesmo pai espiritual, porém, Paulo não quer que Filemão se sinta devedor por esta conversão de ter o mesmo pai, e sim entenda, né, que todos nós somos irmãos perante Cristo Jesus, né, irmãos em humanidade. Muito bom. Vamos seguir então para o verso 20, que diz: Sim, meu irmão, eu quisera mesmo abusar da tua bondade no Senhor. Dá este conforto ao meu coração em Cristo. Então a gente percebe que quando Paulo escreve, ele nunca vai falar, né, algo
para ele mesmo, né? Olha, ele sempre vai falar tentando trazer a ideia de fazer algo não pelo Paulo, e sim por algo transcendente maior, né? O Senhor, o Cristo, né? Deus. Então ele vai falar lá, ó, eu quero abusar assim da tua bondade no Senhor, quer dizer, é na ideia dessa conversão, dessa transformação e o conforto ao coração em Cristo. Então ele está sempre trazendo não o que o Paulo está falando, mas sim os conceitos do Cristo, os conceitos divinos, né? Hoje a gente pode falar as leis divinas, leis universais. Então, Paulo sempre apela não para ele, e sim para a lei, que vai ser bom isso, né? Abusar da bondade, você ser bom em Jesus, você ser bom em Cristo para o outro, aproxima-se às pessoas e você se alinha às leis universais, às leis divinas. Então, esse verso aqui, para Champlin, né, que é um dos comentaristas, um dos estudiosos desses versículos aqui, das cartas da Bíblia, ele vai falar que ele relaciona esse verso 20 ao verso 7, em que Paulo pede a Filemão que dê o mesmo consolo a Paulo, ao coração dele, que ele dava para os outros. Então, quando a gente vai lá no verso 7, né, se a gente revisitar lá o verso 7 da carta a Filemão, a gente vai ver que ele vai falar sobre isso, né, que o coração dele é bom, que ele ajuda as outras pessoas. Então, da mesma forma que ele ajuda, né, dá conforto ao coração dos outros, daquelas pessoas que estão necessitadas, ele também estava pedindo conforto ao seu coração. No verso 21, ele diz: Eu te escrevo, não, eu te escrevo certo da tua obediência e sabendo que farás ainda mais do que te peço. Aí Paulo vai falar, vai fazer um apelo, né, desse verso, né, a Filemão, que ele possa entender, né, ser obediente às leis e às circunstâncias da vida e fazer ainda mais, não ficar preso apenas naquilo que ele está seguindo ali, né? Então, de novo, Champlin vai falar que em nenhum momento, pode ver, em nenhum momento ele cita, né? Paulo pede, Filemão, dá liberdade ao Onésimo, que é o seu escravo. Em nenhum momento ele faz isso. Mas ele não faz diretamente, mas sempre está chamando Filemão à reflexão sobre as bases cristãs da fraternidade, né, da irmandade. Então, ele sempre traz essa ideia da irmandade. E nós, na literatura espírita, né, aqui temos um pouco de pano espírito, né, de espiritismo nessa análise, queríamos trazer aqui uma mensagem, né, compartilhar com vocês uma mensagem que está no livro Segue-me, que é o livro Psicografia do grande e saudosíssimo Chico Xavier, a história de Emmanuel, né? Essa mensagem de Emmanuel, que tem o título Obedeçamos, né? Obedeçamos. Então, nós gostaríamos aqui só de ler essa mensagem, né? E essa mensagem segue-me, ela foi estruturada pelo Saulo. Eu vou compartilhar aqui agora para a gente poder ver essa mensagem na íntegra e fazer a leitura dela, que diz o seguinte: vamos lá. Então tá nesse livro, né, que o Saulo ele pegou várias mensagens aqui, né, que ele diz até que é o Evangelho por Emmanuel, né, então são as citações da, das cartas, né, de Paulo. Então toda vez que Emmanuel usou alguma citação de Paulo, o Saulo aqui
ele compilou nesse livro, e vamos fazer a leitura agora do Obedeçamos. Escrevi-te confiando da tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Então, aqui é a passagem que nós estamos estudando. Paulo, né, a carta a Filemão, no capítulo 21, é que dá a introdução a essa mensagem: obedeçamos. Então, escrevendo ao companheiro, Paulo não afirma confiar na inteligência que pode envaidecer-se e desgovernar-se, nem na força que induz a mentira, nem no entusiasmo suscetível de enganar a si próprio, nem no desassombro que muita vez é sempre teremidade, nem no poder capaz de iludir-se, nem na superioridade de que costuma desmandar-se no orgulho. O apóstolo confia na obediência, não na passividade cegueira que alimenta a discórdia e o fanatismo, mas na compreensão que se subordina ao trabalho por devotamento ao bem de todos, enxergando na felicidade alheia a felicidade que lhe é própria, para, para que atinjas a comunhão com o Senhor. Não é necessário te consagres ao incenso da adoração, admirando-o ou defendendo-o. Obedeça-lhe, seguindo-lhe as recomendações, aperfeiçoarás a ti mesmo pela cultura e pelo sentimento, e terás contigo o amor e a lealdade, a harmonia e o discernimento, a energia e a brandura que garantem a eficiência do serviço a que foste chamado. Saibamos, pois, obedecer ao Senhor em nosso mundo íntimo, e aprenderemos a fazer mais pela vida do que a vida espera de nós. Emmanuel Chico Xavier, Cândido Francisco Xavier. Então, essa mensagem ele vem, né, nos orientando sobre a questão das nossas experiências do nosso dia a dia, né? Que nós possamos, de alguma maneira, tentarmos escutar o que o Senhor nos está nos falando, né? Obedecer, como diz aqui, o Senhor em nosso mundo íntimo. De novo, Emmanuel reforça aqui que a gente não basta apenas a gente adorar o Senhor, não basta apenas a gente consagrar, né, a admiração ao Senhor, mas o que o Senhor espera de nós é a obediência. Então, uma forma de nós buscarmos essa obediência é consultar a nós mesmos quando formos fazer algo, né? Consultar a nossa consciência, o nosso coração, nessa simbologia do sentimento, e ver se o que nós vamos fazer, a nossa mente e o nosso coração está confortável. Quando a gente pensa naquilo, isso gera um, uma reação de conforto em nós, ou gera alguma ansiedade, alguma dúvida. Então, se está gerando algo assim, muitas vezes é porque nós não estamos pensando em seguir e sermos obedientes ao Senhor. E sim, estamos buscando e seguindo a nossa própria vontade e não a vontade do Senhor. Então fica aí essa reflexão,
nessa carta que é bem bacana, né? Que vem bem de encontro a, a muitas coisas que nós estamos vivenciando e que nós possamos, assim, de alguma maneira, né, sermos obedientes e seguirmos e refletirmos sobre isso. Muito legal. Então, essas cartas, essas reflexões vão fazendo com que nós tenhamos alguns momentos de pensar em nós mesmos, como que nós estamos agindo, reagindo e assim sucessivamente. E vamos então para o nosso verso 22. O verso 22, ao mesmo tempo, prepara-me também um alojamento, porque graças às vossas orações espero que vos serei restituído. Então, o verso 22 vai falar sobre Paulo também, né? Já mandando para ele aí uma mensagem, né, de preparação, porque ele tem intenção de visitá-lo. Isso a gente vai ver agora aqui. A palavra que nós é, pegamos aqui é o restituído, né? Que quer dizer fazer algo confortável, agradável, né? Quando a gente pega ali o original do grego koiné, o significado, né? Fazer algo confortável, agradável a alguém, fazer um favor, né? Agradar. Então ele vai ser agradado, ele vai receber de volta. Por isso que Paulo vai falar isso em restituído. E lá nos comentários de Champlin, ele vai falar que Paulo espera ficar em liberdade e poder ir a Colossos para visitar Filemão pessoalmente. Então, esse finalzinho aqui da carta, ele vai falar sobre essa vontade de Paulo, né, quando está e ficar no estado de liberto, ele poder ir lá na cidade de Colossos para visitar Filemão. E é isso, pessoal. Acho que hoje a gente já avançou um pouco mais ainda nessa epístola, nessa carta. Nosso próximo estudo, no nosso próximo vídeo, quando nós estaremos divulgando aqui a conclusão dessa carta e os últimos versos da epístola, 23, 24 e 25. E aí, nesse projeto de estudo de carta a, né, de carta, as cartas de Paulo e essa primeira carta a Filemão, nós vamos estar no próximo vídeo já terminando a primeira carta e é com muita alegria que nós estamos aqui compartilhando. Então, se você está gostando desse conteúdo, dos estudos que possa aí nos ajudar na propagação de levar essas mensagens simples, aqui nós não temos a pretensão, não somos especialistas, né, que estudamos profundamente esses assuntos, gostamos do tema, nos esforçamos em entender um pouco mais, e esse pouco mais que nós nos esforçamos aqui, gostamos de compartilhar com todos. Então, que todos nós sejamos abençoados nos nossos esforços por Jesus e que possamos ficar na paz do Senhor bendito. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo estudo.